Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aqui também. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de História. Hoje vamos trabalhar a crise de 1929, também conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York, o craque da Bolsa de Nova York, tá? Primeira coisa, gente, o que foi a crise de 1929? A crise de 1929 a gente pode dizer que foi a primeira grande crise do modo de produção capitalista, tá? A gente pode dizer que aqui o modo de produção capitalista ele quase quebrou, quase ruiu, tá? A primeira grande crise do sistema capitalista, ela vai ter um fator que vai ser essencial, que foi a superprodução industrial e superprodução agrícola gerada logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial lá nos Estados Unidos da América. E por que isso vai ocorrer? Quando a gente tem o final da Primeira Guerra Mundial, gente, as potências europeias elas estavam todas destruídas, tá? A Inglaterra, que era a maior potência do mundo, deixa de ser, né? Como a gente já estudou esse ano, a gente tem a substituição, né, da Inglaterra pelos Estados Unidos da América. A Alemanha arrebentada, a França arrebentada, toda a Europa, a Inglaterra, toda a Europa arrebentada. Enquanto isso, os Estados Unidos lá, bonitão, pós Primeira Guerra Mundial. E o que os Estados Unidos vai fazer? Vai começar a produzir para poder fazer o quê? Vender para essa Europa, principalmente com o mercado consumidor e para o resto do mundo, que está destruído após a Primeira Guerra Mundial. Todos os parques industriais europeus, que eram os grandes concorrentes dos Estados Unidos, eles estavam todos arrebentados. Enquanto isso, o que os Estados Unidos faz? Investe no processo num processo de industrialização muito fortemente, gerando um surto industrial que vai gerar um aumento da produção e da produtividade dentro da indústria norte-americana, como também no setor agrícola, gerado pelo aumento desse processo de mecanização no campo também. Então o que vai começar a acontecer? A gente começa a ter um aumento cada vez maior da produção, tanto industrial quanto agrícola. Só que aí é o seguinte, enquanto a gente ainda tem uma Europa destruída lá por causa da guerra, beleza, né? A Europa está consumindo esses produtos. Vai chegar um momento que a Europa começa a se reconstruir. Os parques industriais, ingleses, franceses, alemães, eles começam a se reconstruir e vai chegar um momento que eles começam a fazer o quê? A diminuir a importação de produtos norte-americanos, tá? Consequentemente, dentro de um Estado liberal, dentro do liberalismo econômico, se você tem uma diminuição, né, da compra daqueles produtos, do que você está produzindo, naturalmente você deveria fazer o quê? Diminuir a produção, ok? Só que não é isso que vai ocorrer nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Mesmo com essa diminuição da exportação, né, gerada pelo retorno dos parques industriais europeus, a gente continua tendo cada vez mais o aumento do processo de industrialização nos Estados Unidos. Também aumentando a produtividade, né, com a implantação do Fordismo e assim por diante. E aí o que vai acontecer? Os caras estão produzindo, a princípio não tem quem consome, tá? Nesse momento, aqui no início dos anos 20, eles vão resolver esse problema fazendo o quê? Investindo muito, principalmente na publicidade e na propaganda, tá? Dando uma impulsionada na sociedade de consumo em massa, tá? Para quem não lembra, a sociedade de consumo em massa é aquela sociedade, ou seja, nós que consumimos muito mais do que a gente tem necessidade. A gente consome coisas pelo simples fato de ter um fetiche por aquele produto, não por ter a necessidade literal do produto, tá? E aí eu sempre gosto de dar como exemplo, já devo ter falado sobre isso em sala de aula, sobre a quantidade de sapato que mulher tem, sobre a quantidade de tênis All-Star que o Adina tem. Eu preciso ter um tênis All-Star de cada cor para sobreviver? Não, mas para ter satisfação pessoal, para ser feliz, eu preciso. Como você precisa de joguinho do teu PlayStation, do seu Xbox, precisa de livro, precisa consumir, nós precisamos consumir, tá? E esse consumo exacerbado, exagerado, muito mais do que a gente tem necessidade, ele é impulsionado principalmente com um investimento muito grande que se tem a partir dos anos 20, principalmente com essa crise da publicidade e da propaganda, tá?
Só que o mercado é um mercado saturado. Por quê? Porque mesmo fazendo propaganda através de propaganda, atrás de propaganda, isso não quer dizer que o poder aquisitivo do Adnan aumentou. Não é porque eu estou vendo uma propaganda na televisão que eu tenho acesso àquele produto, tá? Então, mesmo a gente tendo um aumento do processo de industrialização, né, uma diminuição lá da exportação de produtos para a Europa, eu tento impulsionar a venda do que eu vendia para fora aqui internamente dentro dos Estados Unidos através da propaganda. Se aumenta, aumenta um pouco, mas o Adnan não vai comprar 2 carros, 3 carros, o Adnan não vai comprar 30 tênis. Por quê? Porque o salário do Adnan ele não aumentou porque começaram a criar propaganda. A sociedade norte-americana, de uma forma geral, boa parte dela não tem acesso a consumir boa parte desses produtos industrializados, tá? Ou seja, você tem um surto industrial e uma saturação de mercado, um mercado saturado que não consegue consumir esses produtos, tá? Ao mesmo tempo, o que vai começar a acontecer? A gente tem uma expansão desmedida de créditos bancários e uma ascensão da Bolsa de Valores. Como assim, Dinan? Imagina o seguinte, o Dinan está lá, né? Tem lá um dinheirinho guardado lá no banco. Mentira, vocês sabem que eu não tenho nenhum gato para puxar porrada, mas faz de conta que eu tenho dinheirinho lá guardado no banco. Aí eu olho e falo assim, porra, surto industrial, as indústrias estão produzindo, fazendo propaganda pra cacete e estão vendendo um monte, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele dinheirinho que eu tenho e em vez de eu investir em poupança, que me dá 1% ao mês, eu vou investir na Bolsa de Valores, eu vou comprar ação dessas empresas que estão se valorizando muito mais do que uma poupança. O cidadão comum, como o Adnan, o teu pai, ao invés de ter o seu dinheiro na poupança, iludibriado, né, por essa ideia de que está tendo um surto industrial, que a economia está legal pra caralho, o que eu faço? Eu pego o meu dinheirinho, pego o meu salário e compro ação na Bolsa de Valores, achando, né, que o processo industrial ele está fortalecido, ele está, mas o mercado consumidor não está. Por quê? Porque eu estou produzindo, desculpa, a indústria está produzindo pra cacete, só que o mercado consumidor não está consumindo. Tá? Enquanto esse mercado consumidor não está consumindo, o que o dono da indústria começa a fazer? Ele começa a estocar o produto. E por que ele vai estocar o produto? Porque na cabecinha deles, né, ao invés de pegar lá a ideia do liberalismo e, pô, eu estou produzindo, mas eu não estou tendo consumo, então eu faço o quê? Eu diminuo o consumo da produção daqueles produtos, tá? Eles, ao invés de fazer isso, o que eles fizeram? Eles continuaram produzindo. Com a esperança, sabe aquela velha esperança? Uma hora vai melhorar, um dia vai melhorar, e a hora da economia se fortalecer de novo melhorar, eu tenho uma caralhada de produto lá estocado, que eu vou fazer o quê? Tacar no mercado, vender um monte de coisa e rapidinho eu tiro o prejuízo. Só que isso, o dono da indústria A, da B, da C, da D, todo mundo pensou a mesma coisa. E todo mundo começou a fazer o quê? Estocar. E aí, galera, a gente já cansou de falar sobre isso, lei da oferta e procura. Quanto mais produtos se tem no mercado, o custo desse produto, o preço desse produto, melhor dizendo, ele vai diminuir. Tá? E aí vai chegar momentos que eu estou produzindo, né, a minha jujuba, lembra da minha fábrica de jujuba? Eu estou lá produzindo a jujuba e o custo da produção da jujuba está ficando quase o custo da venda. Por quê? Porque de tanto que eu estou produzindo, de tanto que eu estou estocando, de tanto que eu estou jogando no mercado, eu saturei o mercado de produtos, fazendo com que o preço dos produtos fosse o quê? Caindo cada vez mais, tá? E aí, imagina o seguinte, a gente começa a ter uma quebra da economia, porque vai chegar um momento que a economia literalmente quebrou. A Bolsa de Nova York, ela quebra o que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, aqui em 1929, tá? Por isso que a gente fala crise 29 ou quebra da Bolsa de Nova York, tá? Então, o que gerou a quebra da Bolsa? Se a gente for pegar os fatores chave, são 2, tá? Os principais, os fundamentais, que vocês não podem esquecer, principalmente para vestibular, tá? Primeiro, superprodução industrial e agrícola, tá? Gerada após Primeira Guerra lá nos Estados Unidos, e a ascensão da Bolsa de Valores, um investimento muito grande dentro da Bolsa de Valores. Por quê? Porque isso, a hora que a Bolsa quebrar, o que aconteceu com a gente? Imagina que a hora que a Bolsa quebrar, o grande empresário perdeu tudo. Do mesmo jeito que o Adnan, professor, que tinha lá o dinheirinho lá
na conta dele lá na poupança, o seu pai que tinha dinheiro na poupança, tirou da poupança, comprou ações da Bolsa de Valores, a Bolsa quebrou, eu perdi tudo, do dia para a noite eu não tenho mais um gato para puxar pro rabo. A economia do país que eu vivo está quebrada, né? Consequentemente a do mundo capitalista, a gente vai ver isso na sequência, tá? A economia do país que eu vivo está quebrada, não tem mais emprego, porque a gente vai ver que a gente vai ter um monte de empresa fechando, tá? O desemprego aumenta pra cacete, então eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, não tenho como consumir e não tenho como pagar a hipoteca da minha casa. O que é hipoteca? Hipoteca nos Estados Unidos, gente, é mais ou menos como a gente, quando a gente compra alguma coisa parcelada, quando a gente faz o financiamento, por exemplo, de uma casa, tá? A gente vai pagando o financiamento da casa, eles chamam de hipoteca, tá? Se você deixa de pagar, você perde aquele bem, né? Então, o que vai começar a acontecer? Como consequências principais, logo de cara que a gente tem, a diminuição de 54% da produção, principalmente industrial. Tá? De todo esse aumento, esse surto industrial que a gente teve aqui, ele foi tão grande que a hora que quebra, logo de para 54% da produção vai para o saco. Até porque 85 mil empresas quebraram, 4 mil bancos faliram. E isso se inicia nos Estados Unidos, mas como um efeito dominó, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Tá? O mundo inteiro vai sofrer com a crise de 29, essa crise do sistema capitalista. Obviamente, com exceção de um país que a gente viu na semana passada, que não é mais capitalista, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabou de passar por um processo de revolução, implantando, entre aspas, o socialismo lá no território deles. É o único país que não sofre com esse processo, porque não é um país capitalista. O resto, o mundo inteiro vai sofrer, Brasil sofre, todo mundo sofre com isso, tá? Bom, em 1931 vai ser decretado a moratória Hoover, tá? O que é a moratória? A moratória é quando um estado, um país decreta a sua falência. Hoover, para quem não sabe, era o presidente dos Estados Unidos nessa época aqui, durante a crise de 1929, tá? E aí, se eu virar para vocês e falar assim, galera, o que gerou a crise? Foi só, né, a superprodução agrícola e industrial? Foi só o investimento nessa bolsa de valores que fez todo mundo perder dinheiro pra cacete, tá? Ou a gente também tem responsabilidade dos políticos e dos economistas na época? Com certeza, tá? Por quê? Porque os estados tinham adotado, desde lá do iluminismo, no século XVIII, que a gente estudou há pouco, a ideia do liberalismo econômico. Lembra que eu expliquei para vocês do Adam Smith, da mão invisível? Né, que dentro do liberalismo econômico se adotava a ideia de que o mercado se autorregulava, a própria produção industrial ela se autorregularia através da lei da oferta e procura. E a gente viu aqui que isso não ocorreu, que mesmo tendo uma diminuição do consumo dos produtos, a gente continuou tendo a produção que os caras foram estocando, esperando um dia a economia melhorar, o que não aconteceu até quebrar. Ou seja, o próprio liberalismo ele foi um dos responsáveis. Por quê? Porque o Estado viu a merda indo no ventilador, crise, mas no Estado liberal você não tem o quê? A intervenção do Estado na economia, tá? Tanto que a maior consequência de tudo isso daqui vai ser o quê? Vai ser a mudança do liberalismo para o neoliberalismo, tá? Ou seja, ao invés da gente não ter a intervenção do Estado na economia, dentro do neoliberalismo, a gente tem como característica principal o quê? A não intervenção do Estado na economia, a não ser em momentos extremamente necessários, como por exemplo esse aqui, como por exemplo na crise econômica que nós tivemos em 2008, tá? Eu sempre gosto de usar o exemplo, né, do Brasil. No Brasil, por exemplo, quando a gente teve lá estourando a crise em 2008 e 2009, o Lula brincava que no Brasil a gente não teve crise, né? A gripe não chegou no Brasil, o Brasil está tendo um resfriadinho. Aí a negada zoava o Lula pra caramba, mas por incrível que pareça, ele tomou algumas atitudes aqui que segurou a crise por um bom tempo, tá? Por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o IPI de diversos produtos. O que é IPI? IPI é imposto cobrado sobre os produtos que nós compramos. Então eu compro um carro, tem uma alíquota de imposto
a gente paga lá no valor do carro que vai para o Estado. Você compra lá geladeira, micro-ondas, um fogão, né? Você comprou lá, por exemplo, eu comprei um fogão esses dias, né? Paguei lá 1.000 lá na cacetada no fogão. Desses 1.000 e pouco que eu paguei no fogão, uma parte desse valor é o IPI, é imposto que vai para o Estado. Então o que ele fez? Ele diminuiu o IPI de diversos produtos, tá? Nessa época, por exemplo, eu troquei de carro. Por quê? Porque eu estava com vontade de trocar de carro e de repente o que aconteceu? O Estado foi lá, diminuiu o IPI, né, o valor do carro diminuiu lá 3, 4 mil reais que eu queria comprar, fui lá e comprei o carro. Né? Do mesmo jeito que ele diminuiu o IPI de linha branca, ou seja, de eletrodomésticos, de materiais de construção, de veículos automotivos, e isso gerou o quê? Um aumento do consumo. Isso é um exemplo de intervenção do Estado na economia. Ou podemos usar o exemplo dos Estados Unidos também, né? O governo norte-americano, nessa época, ele vai comprar, né, mais de 50%, 51% das ações, tanto da Chrysler quanto da GM norte-americana, que, para quem não sabe, são as duas maiores montadoras de carros dos Estados Unidos, tá? Tanto a Chrysler quanto a GM tiveram suas ações compradas pelo governo norte-americano. Por quê? Porque as duas iam quebrar. E se as duas quebrassem, o que aconteceria? Ah, é a função do Estado manter uma indústria privada? Não, mas é função do Estado tentar fazer o quê? Manter aqueles postos de trabalho. Porque imagina o seguinte, se quebra a GM, quebra a Chrysler, são montadoras que várias outras indústrias produzem para os carros dela. Quantos desempregados estariam nos Estados Unidos e no resto do mundo só com essas duas empresas quebrando, essas duas indústrias quebrando, que depois o governo vai ter que pagar seguro-desemprego, vai ter que criar novos postos de trabalho, vai ter que sofrer com o aumento da marginalização gerada por esse monte de desempregado que vai ocorrer. Então o que o governo fez? Foi lá, comprou 51% das ações dessas empresas, a hora que a economia se estabilizou, jogou no mercado e vendeu de novo. Isso são ações de intervenção do Estado do governo neoliberal, tá? Diferente do liberalismo, que viram, né, por exemplo, o Hoover, vendo a merda indo pro ventilador, a crise aumentando, mas eu sou liberal, não posso intervir. O que aconteceu? Quebrou, né? Se a gente pegar a crise de 2008 e a crise de 29, qual foi pior? A de 2008. Ela foi no volume de capital, no volume de dinheiro, no tamanho da crise, ela foi muito maior, tá? Só que a de 29 teve repercussões maiores, por quê? Porque aqui a gente não tem intervenção do Estado, deixaram o negócio tocar, o barco tocar, por isso que a crise foi tão grande. Aqui, né, em 2008, 2009, apesar do volume de capital, de indústria, tudo ter aumentado muito, né, em relação à comparação com 29, a crise, mesmo a gente sofrendo até hoje com ela, a crise ela não sofreu, ou ela não teve um impacto tão grande quando teve em 29, por quê? Porque a gente tem várias atuações como essas que eu falei de Brasil, dos Estados Unidos, Europa, a mesma coisa, o mundo inteiro a mesma coisa, para tentar diminuir essa crise, beleza? Bom, em 1933 é eleito nos Estados Unidos o presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? O Roosevelt, cara, ele é um presidente que vai ficar de 1933 a 1945, até praticamente o final da Segunda Guerra Mundial no governo dos Estados Unidos. E o Roosevelt, além de ser muito conhecido, né, por ter sido o presidente norte-americano que lidera os Estados Unidos praticamente na Segunda Guerra, principalmente depois do ataque de Pearl Harbor, que a gente vai estudar logo mais à frente, o Roosevelt ele vai ser o responsável também pela recuperação econômica dos Estados Unidos, implantando um plano econômico chamado New Deal, tá? O New Deal era um plano econômico adotado por ele, se baseando no pensamento de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, tá? Ou seja, ele vai adotar o keynesianismo, tá? O Keynes ele dizia que numa crise econômica o Estado deveria fazer o quê? Investir em grandes obras públicas para gerar emprego, que somente assim a economia se renovaria. Só que logicamente a gente vai ter vários outros pontos dentro do New Deal, como por exemplo a concessão de empréstimos bancários, de grandes créditos de banco, tanto para fazendeiros quanto para pagar a hipoteca da casa do Adnan, tá? Ah, mas por que vai dar crédito bancário para fazendeiro? O fazendeiro tem dinheiro, né? Cara, quebrou tudo. Se os fazendeiros deixam de produzir, vai faltar comida também.
tá? Então, o que eles vão fazer? Emprestar dinheiro tanto para fazendeiros continuarem produzindo, quanto com a Dinam e para o teu pai que perdeu todo o dinheiro para investir na bolsa de valores e estava perdendo a casa, para a gente não também virar morador de rua, tá? Porque senão a crise e a marginalização aumentava cada vez mais. Subsídios de seguro-desemprego, ou seja, vai ser pago um pequeno salário de seguro-desemprego para aquele monte de desempregado que a gente tem nos Estados Unidos, principalmente, alguém está falando dos Estados Unidos, até porque 85 mil empresas faliram, tá? É criada leis trabalhistas com salário mínimo, diminuição de jornada de trabalho para 8 horas, abolição do trabalho infantil, previdência social, tudo isso para tentar conter o avanço dessa crise econômica e tentar recuperar a economia. Mas o fundamental é o quê? Programa de obras públicas, construção de casas, de estradas, de hidrovias, de sistemas de irrigação, de hidrelétricas, obras de grande porte. Gente, por que isso? Pensa comigo, tá? Eu tenho um país já industrializado, eu tenho um país que gerou uma crise econômica graças ao quê? A sua superprodução. Se a superprodução gerou a crise, vai adiantar o governo injetar dinheiro na indústria que está quebrada para ela voltar a produzir? Não adianta, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar um mercado consumidor primeiramente mais forte, fortalecer o mercado consumidor, para aí sim fortalecer a indústria, porque não adianta eu ter uma indústria forte se eu não tenho emprego. E se antes da crise já estava uma merda, imagina depois da crise, tá? Tá todo mundo sem dinheiro, então o que vai adiantar eu emprestar dinheiro, eu fortalecer a indústria novamente, se essa indústria vai produzir para um mercado que não tem dinheiro para consumir? Então, ao invés disso, o que o Keynes pregava, e o Franklin Delano Roosevelt ele vai implementar, um grande investimento em obras públicas. Então vamos lá, construir uma hidroelétrica, por exemplo, você cria lá 30 mil empregos, todo mundo recebendo salário, 30 mil famílias recebendo salário, aí você está gerando o quê? Você está criando um mercado consumidor que tem acesso a consumir os produtos, que agora sim, essa indústria que vai voltar, ela vai sim agora poder produzir para um mercado que tenha um maior acesso a esses produtos que estão sendo produzidos ali. Beleza, pessoal? Galera, boa semana para todo mundo. Dúvidas, entre em contato comigo. Grande beijo, até mais!